Olá, gente, começando mais um podcast. Creio que esse vai ser muito especial, porque a gente está com uma pessoa muito especial aqui, alguém que Deus tem dado uma graça para a defesa da fé e, além disso, para transmitir uma mensagem muito clara de como ser um cristão no meio acadêmico, um cristão na sociedade. E tem vários vídeos dele aí que deu uma viralizada na última estação e eu vou apresentar ele logo. Tá aqui. Tasso Licurgo, seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui com a gente. Pastor Gustavo, muito obrigado por esse convite, uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, tanto com o senhor quanto com essa equipe, uma equipe alto nível, né? Essa equipe é... Pessoal aqui. Aí, o John tá ali, o Kaká, tá todo mundo aqui. Né? Nossa. Só menino novo, né? Novo. De 45 para baixo, menino novo. Novo. E você está lançando um livro. Deixa eu falar do livro antes de a gente começar as perguntas. Vamos. Me fala um pouco desse livro que você está lançando, Batalha pela Verdade. Esse livro aí é um livro que apresenta as bases intelectuais das ideologias que têm atacado a família e a igreja e como a família e a igreja devem se posicionar para resistirem a tudo isso. Eu viajo muito, pastor, e uma das coisas que me entristecem muito é que eu vejo em muitos lugares em que eu vou pessoas, muitas das quais piedosas, crentes, às vezes com os filhos em caminhos que não são os caminhos que essas pessoas gostariam que eles estivessem. E a razão para isso é que esses jovens têm sido destruídos por essas ideologias que, devemos dizer, são de índole satânica mesmo, provenientes do inimigo de nossas almas. Então, o livro aí é uma leitura do que acontece para que as pessoas saibam e possam, de fato, aplicar na educação dos seus filhos. Mostrando o poder da linguagem, o poder da falta de engajamento intelectual, né? A necessidade de unidade na igreja, todas essas questões que precisam ser ventiladas para que estejamos resistentes. Uma coisa que eu percebo que Deus te deu uma graça para fazer é trazer uma comunicação efetiva de um posicionamento intelectual e de um cristão para a sociedade. Uma coisa que a gente sempre vive falando aqui, que o mundo só tem voz onde a igreja se calou. A igreja se cala e o mundo ganha voz. E eu vejo que Deus tem te dado uma capacidade de trazer um pensamento rebuscado, sabe? Um pensamento sofisticado para falar com a igreja. Acaba sendo um despertamento. Te ouvir acaba sendo um despertamento. Um despertar para mergulhar numa vida de estudo, uma vida acadêmica e também uma que nós chamamos de teologia pública, né? De ter uma fé que vai além das paredes do domingo. E eu queria te fazer uma pergunta. Como nós, como igreja, podemos ter um diálogo com as estruturas de políticas sem ser sequestrado numa agenda política, assim por dizer? Diante da perspectiva de que nós temos que falar no mundo, no espaço político. Nosso Senhor e Salvador disse que nós não deveríamos ser do mundo, mas deveríamos estar no mundo. A única razão de nós estarmos ainda aqui após a nossa genuína conversão é porque nós somos chamados para refletir a luz de Cristo para o mundo. É mais do que uma opção. Eu tenho a impressão que é um verdadeiro mandamento das Escrituras, com base na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, que diz que devemos santificar o Senhor no nosso coração e estarmos preparados para apresentar a razão da esperança que é em nós. Então, muito mais do que uma opção, é um mandamento que deve ser cumprido, mostrar ao mundo por que nós cremos. Jesus de Nazaré é a expressão genuína da verdade. Portanto, tem que ser proclamado num mundo que muitas vezes celebra a mentira. Eu tenho dito isso em muitos lugares, que as pessoas dizem que vivemos num mundo pós-moderno, em que a verdade é relativa. Nós estamos num lugar pior do que isso. Mais profundo. Porque não apenas a verdade é absolutamente relativizada, mas se celebra a mentira. Então, Jesus é, de fato, a verdade encarnada. Isso com base em João 14,6. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em grego aí você tem aletheia, que é o termo que a civilização grega utilizava. Então, cabe a nós proclamar Jesus, que é proclamar a verdade no mundo que se regozija em mentira. E isso deve ser feito em todos os ambientes. Todos os ambientes. Não é? Existe uma apologética evangelística e existe a apologética também devocional. A apologética é muito importante para o corpo de Cristo. Mas não podemos negligenciar a apologética que fala para o mundo.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um acadêmico, né? Você é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não é isso? Isso mesmo. Você foi professor, a gente estava conversando na Oral Roberts também, né? Fui professor da Oral Roberts por 3 anos, professor visitante. Fui. Antes de eu entrar na pergunta, qual foi a tua impressão da Oral Roberts? É uma instituição única, singular. Não existe nada parecido com aquilo. Até quando você chega lá, você fica impressionado com a arquitetura. Uhum. Nós, enquanto Igreja do Senhor, temos, às vezes, pecado nisso. E eu faço uma autocrítica. A nossa Igreja do Senhor, às vezes, ela é, do ponto de vista arquitetônico, muito simples. Não traz o elemento da beleza que leva a Deus. Uhum. E ali nós vemos isso, a arquitetura como um elemento de trazer a arte para direcionar a Deus. É a maior universidade, nós diríamos pentecostal, né? Eu estou dizendo de uma forma americana, carismática do mundo, que tenta conciliar exatamente o rigor acadêmico e intelectual com o espírito, sem negligenciar nenhum dos dois. E você consegue ver que eles fazem isso de uma maneira muito boa? Eu creio que sim. A minha perspectiva é de que talvez seja uma das experiências, certamente, uma das experiências mais bem-sucedidas neste aspecto, talvez seja até a melhor. E você acha que tem algum ponto que é relevante para isso acontecer? Você percebe? É exatamente a ideia de que tem de se cuidar, inclusive no ambiente acadêmico, do aspecto espiritual. Não se pode negligenciar a oração, o elemento devocional. A primeira área que você vê quando entra lá, e o primeiro prédio que foi construído na universidade foi a torre de oração. Isso no ambiente intelectual. Então, no momento que você não negligencia a sua intimidade com o Espírito de Deus, a sua caminhada espiritual, e não abre mão do rigor acadêmico, você tem os dois elementos centrais, né? Jesus de Nazaré, quando questionado, perguntado sobre qual era o maior dos mandamentos, está lá em Mateus capítulo 22, no verso 37, ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, o seu coração e o seu entendimento. Então nós não podemos negligenciar a capacidade intelectual, nem negligenciar o relacionar-se com Deus efetivamente por meio do Espírito. E porque você vê, eu falo com uma geração mais jovem, então eu vi por muito tempo, parecia que havia uma divisão entre o intelecto e o espírito. Parece que uma coisa era ser espiritual, outra coisa era você ter um intelecto. Como você correlaciona essas duas coisas? Porque a gente tinha uma parte de um pensamento em que esse mundo está acabado, a gente tem que deixar ele mesmo aqui e é isso que a gente tem que fazer. Então a gente acabava negligenciando a nossa voz para o mundo. E também mergulhar no estudo acadêmico, de buscar um pensamento para poder influenciar uma sociedade, não apenas com uma espiritualidade superior, não uma espiritualidade ativa, né? Esse negócio meio grego. Como é que você acredita que a gente pode juntar essas duas coisas de uma maneira efetiva hoje? Primeiramente, do ponto de vista da Bíblia, nós já vemos que nós somos chamados a proclamar a verdade no mundo. Isso é um chamamento, é o ID. Nós estamos aqui por esta razão. Igreja não é um hospital, igreja é um exército. Amém. No exército, você pode ter hospital. Hospital de campanha que fala que as pessoas vão para lá para serem curadas e irem para o fronte. Então, a igreja do Senhor é um exército em um território ocupado, conforme já dizia C.S. Lewis. Nós somos o exército em um território ocupado. Nós somos chamados para proclamar a saída para um mundo que está desesperado. Proclamar esperança no mundo que está desesperado. É isso que devemos fazer. E devemos fazer isso com todas as armas que nos são dadas. E as armas que nos são dadas são a oração e também o intelecto. Nas Escrituras e na própria história do cristianismo genuíno, nunca houve essa separação efetivamente. As maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Os maiores cientistas do mundo eram, em sua maioria, teístas e, entre os teístas, em sua maioria, cristãos. Então, essa perspectiva que nós temos é falsa, e isso é comum, se vê por aí, de que há uma separação entre o intelecto e o cristianismo, mas isso não corresponde ao cristianismo genuíno. Isso é muito fruto de quê? Fruto de que nós tivemos, no caso do Brasil, isso aconteceu mais fortemente no regime militar, a ocupação dos espaços acadêmicos, de entretenimento e da cultura por ideologias anticristãs, ideologias comunistas. Isso, de fato, fez com que os ambientes acadêmicos fossem conquistados
por uma hegemonia anticristã. Isso E as há igrejas quantos se anos fecharam. atrás? Isso foi no regime militar, né? Você Nos está anos... falando de 40 anos atrás, 50 Isso. anos atrás. É. É. Pois é. E, Começou lá e continuou, né? aham. E continuou cada vez mais. Há uma hegemonia do pensamento anticristão na universidade pública. E como nós podemos privada retomar também. isso de volta? Com coragem, com determinação, deixando de ser frouxo, entendendo que nós somos cristãos. É porque tem muito, não é? Não colocando. Coragem é um como... requisito da fé cristã. Coragem é o ponto de decisão de qualquer virtude. Não há virtude sem coragem. Aham. A coragem é qualquer virtude no ponto de decisão. A coragem é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. Amém. Se não há coragem, nenhuma virtude se manifesta propriamente. Uhum. Então, coragem. Aliás, o que é que as escrituras diziam todo o tempo? Que devemos ser corajosos. Não é verdade? Então, tem que ter coragem, tem que entender por que nós estamos aqui. Esse livro, até eu falo de uma característica que há entre alguns de priorizarem outros deuses, né? Como o conforto. Tem um rabino que é Adin Steinsaltz. Eu gostava da obra dele. Ele morreu não faz muito tempo. Ele dizia que os deuses pagãos estão mais vivos do que nunca. Às vezes a gente estuda os deuses pagãos e nós achamos que aquilo é coisa do passado, mas a realidade não. E Adin Steinsaltz diz isso: estão mais vivos do que nunca. E é verdade. Às vezes o deus do dinheiro, o deus da pornografia, o deus da fama pela fama. Você vê, né? Mamon, Astarte, Calíope. Esses deuses aí, o deus da pornografia, Temis, Afrodite, estão mais vivos do que nunca. E muitas pessoas têm servido a esses deuses e esquecido que nós temos o único e verdadeiro Deus a quem devemos servir e que ele nos traz para uma missão específica. E isso é um privilégio para nós. Nós somos chamados para um projeto que é proveniente de uma mente infinita. Uhum. Então é preciso coragem para levar isso adiante. Desculpe Não, interrompê-lo. pode. A geração de números, por exemplo. Aham. A geração de números é interessante. Se você olhar, é a primeira geração da humanidade em que Deus efetivamente envolve o seu povo em um projeto. Deus organiza o seu povo como nação, organiza o seu povo militarmente, começa fazendo um censo. Quem é que pode ir à guerra? Uhum. E aí diz, você tem um projeto, você tem que ir à terra prometida. E aquela geração de números foi uma geração que resolveu acreditar que os obstáculos eram maiores do que a provisão de Deus para superar os obstáculos. Nós não podemos ser a geração de números. A geração de números chegou a dizer assim: antes tivéssemos ficado no Egito ou morrêssemos no deserto. E de fato aquele pedido foi atendido, né? Eles morreram no deserto. Nós não podemos ser como a geração de números. Eu falando para essa geração mais nova, eu observo uma coisa, que eles fazem essa divisão entre o sagrado e o secular de uma maneira real, assim. Então, o que eu faço na segunda não tem nada a ver com a minha fé do domingo. Então, você tem uma vida privada, né, com Deus, e uma vida particular solta, né? E a verdade é que a nossa relação com Deus afeta a nossa relação com os outros e afeta a nossa relação com a realidade. E a maneira que a gente vê Deus vai influenciar todas as coisas ao nosso redor, né? E então se constrói muitas vezes, até na nossa própria linguagem dentro da igreja, um Deus que é um consumo. As pessoas vêm para a igreja para consumir Deus. A consequência disso é que eu começo a consumir as minhas relações, e consumir da sociedade ser um poder de transformação. Você acredita que essa influência de não enxergar Deus da maneira correta, acho que é o próprio Deus, não é o Tolkien que fala, a primeira coisa que me vem à mente quando eu penso sobre Deus é a coisa mais importante ao meu respeito. Então essa imagem de Deus já está afetando a minha vida, afetando o mundo ao redor. Você acredita que Deus está soprando nesse exato momento e também como seria isso na prática, uma teologia que realmente glorifica o Senhor, centraliza o Senhor acima de todas as coisas, para que isso possa também afetar as relações, afetar a sociedade? Os 10 mandamentos são assim, você tem 4 deles em relação à relação com Deus e os demais em relação à relação com os outros homens. Uhum. Então, eles são resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uhum. Então, amar a Deus como ele deve ser amado tem um elemento horizontal
desse amor, que é amar o próximo. Então, a teologia pública, voltando, é exatamente colocar na prática do dia a dia aquela expressão de amor que nós temos por Deus. Agora, o Deus conforme ele é. Aí nós já chegamos a Moisés, né, novamente, porque Moisés, quando deparado ali com Deus, após aqueles 4 séculos sem o Deus ter falado com o seu povo, Moisés pergunta, mas como é que eu vou dizer que você é, que o Senhor é? Ele diz que eu sou o que é, eu sou o que sou. Deus não é aquele que nós gostaríamos que ele fosse. Deus é quem ele é. Amém. Então, muitos querem adorar um Deus que não é o único e verdadeiro Deus, mas é uma projeção do que eles acham que Deus é. E essa é uma das formas mais perversas de idolatria. É idolatrar-se a si mesmo. Quando nós adoramos aquele Deus que não é quem é, mas é a projeção do que gostaríamos que ele fosse, nós estamos adorando a nós mesmos. Então, isso tem que ser quebrado, de fato. É a história do povo de Deus. História do povo de Deus é entender quem Deus é, estudar a sua revelação e passar a adorá-lo genuinamente. E isso nos coloca numa posição de enfrentar o mundo para proclamar a palavra da salvação e do arrependimento, para que mais e mais pessoas encontrem a salvação. Nosso projeto é um só, saquear o inferno. Amém. É o nosso projeto, não tem Amém. outro. A igreja serve para quê? Amém. Não é verdade? Saquear o inferno. E nós estamos aqui para isso. Aquela história, nós temos que acordar e o Satanás dizer, eita, é problema, né? Nós temos que ser problema para o reino das trevas. Não pelo que nós somos, não pelo nosso talento, não pela nossa força, por nossa inteligência, mas pela nossa intimidade com o Senhor, sabendo que com Ele todas as coisas são possíveis. Agora tem muito crente frouxo, amedrontado, essa geração mais nova está sendo criada. E essa é outra ação. Eu trato disso aí também na questão da educação. Pessoas estão sendo criadas frágeis, com fragilidade. A gente falou brincando aqui, geração nova, por exemplo, de 40 anos a menos, isso é um conceito recente. Porque antigamente você pega uma pessoa com 18 anos, 19 anos, 20 anos. Estava robusto. Você quer, lógico, qual era o Pronto para a objetivo? guerra. Pronto para a guerra. Qual era o objetivo de uma pessoa de 18, 19 anos antigamente? E por que você acredita que essa geração está mais frágil dessa maneira? Quais seriam os fatores? Porque existe um sistema programado de efeminização do homem. O homem hoje está efeminado, deixando de ser homem. Várias ideologias que são tratadas também aí têm por este fim, desde a educação até a criação da família, como cria os filhos. Você pega uma criança hoje pequena, o pai olha para a criança pequena e diz, a mãe diz, menino, sai do sereno. Tem esse negócio de sereno aqui? Menino, sai do sereno. Se um menino não enfrenta o sereno, ele vai enfrentar mais o quê? Minha mãe não pedia, não. Pois não é, mas hoje em dia você derrama 1 litro de protetor solar na cabeça do menino. Você está criando o quê? Ele vai enfrentar o quê? Não é verdade? É verdade, é verdade. Então você tem que criar as pessoas para serem fortes. Tem que ensinar às pessoas que, olha, a vida é dura. E o melhor que nós podemos fazer é fazer com que você se acostume com isso. Deus precisa de pessoas resistentes. Antigamente você pegava um jovem de 18, 19 anos, queria casar, comprar uma casa, comprar um carro, ter um emprego, ter uma esposa, achar uma pessoa boa para se casar. Hoje em dia você fala às vezes com uma pessoa de 25, 30 anos, está querendo sabe o quê? Eu falo brincando, mas é verdade. Querendo comprar um apartamento bem pequenininho que nem parede tem no meio, né? Tem um nomezinho para isso aí, né? Como é que é? Flat? Estúdio. Olha, a pessoa já com 30 anos, qual é o objetivo da vida de um caba com 30 anos hoje em dia? Comprar um apartamento que nem parede tem no meio e criar um gato castrado. Não é verdade? É verdade. Isso são pessoas frágeis. Como é que elas vão suportar tudo isso? Não é? E existem outros sistemas na educação da mesma forma, mudança do método de alfabetização. O QI do Brasil médio é 83. É mesmo. Se cair 10 pontos, nós estaremos falando de uma sociedade de deficientes intelectuais. E tem alguma coisa, algum dado que fala por que disso? São vários dados, entre os quais é o abandono do método de alfabetização que funciona, que é o método fônico. Nós aprendemos assim, ó, a gente, na nossa geração aprendeu assim, eu digo cavalo, C-A-K, V-A-V, L-O-L-O. É isso aí. Cavalo. Hoje em dia não é assim. Coloca a palavra completa na frente da criança, a criança olha para aquilo, não sabe nem o que é, espreme os olhos, parece que está olhando para um hieróglifo da Suméria, não aprende a ler.
Você acha que esses métodos soft skill, essas coisas também não têm gerado uma geração mais... Um foco muito nesse lugar, não tem gerado uma geração mais frágil também? Fragilíssima, permita-me o superlativo. Aham. É uma absurdidade sem tamanho. Homens frágeis. Olha, no mundo corporativo hoje, pastor, há um grande problema. Um grande problema de fazer com que a geração 40 mais se comunique com a geração 30 menos. Porque a geração 30 mais, 40 mais, a pessoa chega e diz assim, rapaz, você não está vendo que esse negócio aí está errado. Você tem que fazer isso direito. Se você falar neste tom para alguém da geração 30 menos no mundo corporativo, a pessoa se afasta com problema psicológico por um mês. Trauma, não sei o quê. Tá assim, pessoas frágeis. Frágeis. E as mulheres submetidas, conquistadas pela ideologia feminista, querendo fazer o contrário, e aí não tem estrutura para tal, não é? Porque a mulher é mais frágil que o homem. Está lá, né? Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 7. Tá? É mais frágil tanto emocionalmente quanto fisicamente. A mulher tem grandes qualidades, mas o homem é que é chamado para ter a liderança, enfrentar, receber a pancada. A mulher não é para isso. E como a gente fazer a passagem de um menino para virar um homem assim? A igreja tem que fazer isso. A igreja hoje e a família são a resistência contra todas essas ideologias de índole satânica. A igreja hoje tem que fazer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Lá na igreja onde eu sirvo, lá, as crianças pequenas são praticamente obrigadas a fazer jiu-jitsu. Faz jiu-jitsu também? Esse são aqui praticamente... tá montando, a gente vai montar um tatame aqui agora. Pronto, são praticamente obrigados a fazer jiu-jitsu. Para quê? Aí, Deco. Para quê? Para aprender a enfrentar dificuldades, ter um outro tipo de educação, entendeu? Para saber cair, se levantar. A igreja é a saída. A igreja do Senhor é a saída. E você vê às vezes na igreja um bocado de gente cheia de mimimi. Tudo é um problema, tudo é uma reclamação, tudo é uma chateação, sem entender que ali está a solução. Está ali dentro. A igreja é a família, porque a família hoje também está enfraquecida demais, né? Você vê, dentro da igreja do Senhor, o antinatalismo tomou conta. Isso é outro fator. Ninguém quer ter filho mais. Já disse pro irmão aqui para começar a ter vários filhos, já está na idade, já casou tudo. Filho, tem vários filhos, tem que ter vários filhos. Por quê? Porque você pega uma instituição que você tem um filho, um pai, uma mãe e um filho, é uma instituição frágil. Frágil. Se a pessoa tem 5 filhos, é uma instituição mais forte. Os laços de cumplicidade ali dentro são tão fortes que aquele grupo é mais resistente. Pode ter até um irmão que queira matar o outro, mas se vier um de fora, quem morre é o de fora. Não é verdade? A gente briga aqui dentro, mas veio de fora... Veio de fora. Então, é igual enxame de abelha. Bater um, junta todo mundo. Exatamente. Então, essas duas instituições, criadas como devem ser, são a resistência contra essas ideologias de índole satânica. E só dando um passo para trás, a gente estava falando sobre a Oral Roberts, depois eu queria puxar para a universidade pública que você dá aula. Os enfrentamentos lá dentro são reais, porque quando se fala de universidade pública hoje no Brasil, tudo que se pensa é guerra ideológica. Né? É um centro de formação de ideologia. Como você, sendo um professor cristão, se comporta lá dentro? E qual a palavra você deixaria para professores cristãos ou para pessoas que estão entrando no mundo acadêmico para entrar dentro das universidades? Universidades públicas e privadas hoje em dia também. As públicas são piores por conta da estabilidade dos professores, etc. Mas a privada também está um horror. O que é que eu digo? O que eu defendo aqui é a diversidade. Não é isso? Graças a mim. Se eu não tivesse lá, qual era a diversidade que ia ter? Porque a diversidade que o comunismo quer é da mesma coisa, não é? Todo mundo igual. Todo mundo igual. Não é, né? Não existe diversidade da mesma coisa. Então, o que tem que dizer é: nós estamos aqui, devemos ser quem nós somos, porque nós queremos o quê? É a diversidade. Vocês não querem diversidade? Então tem que ter um professor aqui que seja cristão, seja conservador. Tem que ter. É lógico que eles não aceitam, né? Existe uma hegemonia de pensamento anticristão na universidade. É um horror. Muitos professores ou professores universitários te buscam para conversar sobre os desafios dentro da universidade que eles atravessam, por mensagens no Instagram ou algo parecido com isso? Sim, agora o grande problema é, você vai ter uma postura diversa na universidade, esses professores dizem o quê? Que perdem bolsa, perdem posição na universidade, perdem regalias. Mas o que é isso diante de Jesus de Nazaré?
Eu tenho até vergonha. Quando eu morrer, for falar com Paulo. Qual foi o Paulo vai dizer? E aí, passou o quê? Eu perdi uma bolsa. Você está entendendo como é o negócio? O Falta que de falta coragem. é isso. Voltamos à falta de coragem. Falta de coragem. Né? Você pega ali no início da igreja, ali na primeira era cristã, os apóstolos começam a ser perseguidos, eles fazem uma oração que é fenomenal. Eles não pedem para a perseguição acabar. Eles pedem para Deus dar força a eles para atravessar aquilo. Eu acho que falta muito isso, sabe? E talvez tenha a ver muito mais com essa geração frágil, realmente. Que qualquer beliscão é uma desistência. E isso tem refletido até na nossa própria expressão de fé para o mundo. Né? Se Jesus tem algum valor, por que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço por isso? É isso. E como é que seu filho vai ver? Sabe o que eu penso, Tassos? Que a gente precisa de um elemento triturador para essa geração. E por quê? Essa geração, principalmente a geração cristã, eu estava vendo um dado, em 1940, o Brasil tinha 2,7% de evangélicos, cristãos evangélicos. E o gráfico começa a subir de uma maneira incrível, assim. 2032 está dizendo que vai ser o turning point, o ponto de virada. 2032, mais cristãos evangélicos no Brasil e a queda do movimento católico no Brasil. Eu cresci numa época que meu pai andava com a Bíblia embaixo do braço e ele era ridicularizado por ser um cristão. Eu peguei isso. Peguei meu pai sendo tratado como alguém de baixo QI, de baixa intelectualidade por ele ser um cristão. Na minha escola, quando eu falava que eu era cristão, eu era chacotado. Hoje não, hoje está no hype. Hoje ser cristão é hype, né? E tem um lado bom, o evangelho está sendo pregado nas praças, nas ruas, nos hospitais, para tudo que é lugar. Mas a Bíblia fala que a alma farta pisa em favos de mel. De alguma maneira, a gente saiu de um povo minoritário para um povo majoritário no Brasil. Estamos chegando a se tornar a maior nação evangélica cristã, evangélica do mundo. E temos outros desafios. Os meus filhos estão sendo criados em sala verde. Eu fui criado na brita. Meus filhos estão sendo criados em um ambiente totalmente diferente do que eu fui criado. E eu fico pensando se isso, de alguma maneira, não tem levado essa geração a não criar uma musculatura, sabe? E por isso que eu falo do elemento triturador. A gente precisa de colocar um elemento triturador nessa geração, daquilo que realmente vai esmagar o trigo e levar ela a uma consciência que a vida cristã não é só andar de pantufa no tapete. E eu creio que missões têm um pouco disso. A essa vida missional, assim, de você colocar esses meninos para poder rodar missões. Eu acabei de voltar da Espanha, né? Eu fui com um grupo, levei um grupo para missões na Espanha, e a Espanha tem menos cristãos protestantes do que o Paquistão. Então, quando você entra na realidade da igreja espanhola, apesar de ser um país de primeiro mundo, a igreja é pobre. A igreja não tem recursos igual tem o Brasil. Eu trouxe um pastor da Espanha aqui para o Brasil e levei ele para comer frutos do mar. Ele comeu, ele e a família dele. Paguei tudo para eles virem para cá, para ter um tempo com a gente. Um homem de mais de 40 anos de ministério. Assim, rugas, as mãos calejadas da pregação do evangelho. Um homem de verdade do reino. Aí eu falei, pode pedir o que você quiser no cardápio. Ele, não, deixa que eu peço. Aí eu pedi tudo melhor, coloquei na mesa. E aí eles estavam comendo lagosta, eu vi ele começando a chorar. Aí tá tudo bem? Ele falou assim, vem aqui comigo, pastor Gustavo. Saiu e falou assim, olha, eu prometi para meus filhos que um dia ia levar eles para comer lagosta. Eu nunca consegui. Hoje está se realizando um sonho da minha família. Eu quero te agradecer por isso. Literalmente eu fui pro banheiro e comecei a chorar no banheiro, dizendo, Deus, eu me sinto, assim, pressionado, incumbido de dar uma resposta certa para essa geração no meio desse tanta abundância. Por isso eu falo desse elemento triturador para essa geração. Eu acho que a gente está vivendo num tempo em que as facilidades são muito mais reais do que o tempo passado. Aonde eu quero chegar? O que seria mais? O que a gente poderia fazer mais para criar robustez, sabe? Força nessa geração, além de coragem, além de entrar em enfrentamentos. Porque uma coisa que já percebi em você é que coragem não lhe falta. Ainda quando se coloca a cara a tapa para falar o que você fala diante de pessoas que são contraditórias ou que estão no outro lado da mesa, isso é um ato de coragem. Mas o que mais a gente poderia fazer para gerar esse elemento triturador nessa geração? Tem que treinar as pessoas a serem homens, as mulheres a serem mulheres. Tem que treinar as pessoas a serem pais genuinamente. Uma vez um pastor me disse, pastor,
Antigamente a gente casava, o pessoal tá tranquilo. Hoje não. A gente casa, tem que estar o homem a ser homem, a mulher a ser mulher, a criança a ser criança. Nós temos que ir para o básico. Ensinar as pessoas que o homem tem uma função, a mulher tem outra função. A mulher é o termômetro, muitas vezes, na família, ela consegue identificar a temperatura, mas cabe ao homem, o homem é o termostato, cabe ao homem agir para que a temperatura não suba além do máximo aceitável. Então, o homem tem de ser homem. A grande dificuldade é essa. Você tem homens fracos, você vai ter sociedades fracas, igrejas fracas, famílias fracas. Tem que treinar o homem a ser homem. E tem de entender também, e parte desse livro é isso também, entender também que há uma ação da sedução. Porque nós oramos muito pela igreja perseguida e devemos continuar orando, mas temos de começar a orar pela igreja seduzida. Não é verdade? Então, são as duas ações do inimigo de nossas almas. Às vezes, a perseguição é até benéfica. Porque separa o joio do trigo, separa o homem do menino. Agora, a sedução, ela é terrível. Porque ela carcome de dentro para fora. Existem cânceres dentro da igreja cristã. Na igreja católica, a teologia da libertação é um câncer. Na igreja evangélica, a teologia da missão integral. As pessoas... Mas essa aí tomou uma rasteira um tempo atrás, né? Deu uma caída, né? Graças a Deus. É. As pessoas tiram Jesus Cristo e botam a cesta básica no lugar. Não é que a caridade e a ação social não sejam importantes, mas elas são importantes como um meio para a proclamação da palavra do arrependimento. Então, tem de haver o entendimento dessas ações de sutileza, e são muitas. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você leva uma criança, tem uma disciplina de gestão socioemocional na escola. Você está dizendo para a sua criança, colocando a sua criança para ter suas emoções geridas por uma pessoa cuja visão de mundo é contrária à sua. É normal? Não é normal. Não é normal. Você está disposto a fazer isso? Você entregar seu filho dessa forma, a ser sutilmente atacado de dentro para fora? Então, isso é um problema sério. Você escuta, por exemplo, dizer que há masculinidade tóxica. Não existe masculinidade tóxica. Excesso de masculinidade, excesso de proteção, liderança, provisão. Um homem batendo numa mulher é crime, não é excesso de masculinidade tóxica. Você chega, às vezes, numa família cristã, ensina o filho a dizer bom dia a todos e a todas. Bom, antigamente não se falava assim. A gente viu que na passagem do latim para o português, a forma neutra tomou a forma masculina. Bom dia a todos é todo mundo. Eu estou falando todas e todas, porque se falar todos já é caso de internação psiquiátrica. Então, todos... Eu estou dizendo... É verdade. É verdade. Eu concordo. É isso, não, mas é isso mesmo, né? Então, estamos numa situação de psiquiatrização do mundo. Então, nós temos que ter a convicção do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Essa história de que um homem pode ser uma mulher, há um impeditivo para que isso aconteça. E não é porque eu não queira, sabe, pastor, que um homem seja uma mulher, não é isso. Porque o impeditivo se chama realidade. No momento que você afasta a realidade e você usa a força do Estado para promover uma visão de mundo que é contrária à realidade, a criança vai elaborar aquilo, não é no campo da lógica, cognitivo da lógica, é no campo da religião. E é uma religião anticristã, porque não é racional. Então, o que o Estado está propondo hoje é uma nova religiosidade, uma religiosidade irracional, diferente do cristianismo que é racional, uma religiosidade em que a pessoa deve pensar de uma determinada forma, independentemente do que a realidade diga. Isso é uma loucura. É uma loucura. E o pior é o contrário. Se você for contra, se eu disser assim, um homem não pode ser uma mulher, porque existe um impeditivo chamado realidade, as pessoas vão me acusar de quê? De transfóbico. Fobia é um termo técnico de onde? Da psiquiatria. O louco sou eu, que estou querendo fazer uma correlação com a realidade. Não é verdade? Fobia é um termo técnico da psiquiatria. Você chama de louco aquele que quer dizer, olha, a realidade importa. Você cria uma criança nisso, ou um homem nisso, ou uma igreja que se abre para isso,
está simplesmente se implodindo, se destruindo de dentro para fora. Não importa mais a realidade. Eu estava lendo um livro da Nancy Pearcey, que é uma socióloga cristã, e ela estava fazendo um comparativo década a década, o principal fator que levou as igrejas a crescerem e o principal fator que levou as igrejas a decrescerem década a década. Primeiro fator que levou as igrejas a crescerem, segundo o estudo dela, era mover do Espírito Santo. Sempre quando havia um mover do Espírito Santo, para aquela estação, a igreja crescia. O principal fator que levou a igreja a decrescer, abraçar o fluxo presente, as agendas do fluxo presente. Toda vez que a igreja fala assim, vamos ser mais cool, vamos abraçar esse grupo como uma integração, como uma socialização, isso gerava um decrescimento da igreja. O que eu quero propor é que essa agenda, por mais que ela tenha uma sedução, ela sempre gerou uma ré na igreja, porque a igreja é uma instituição espiritual. A gente tem uma expressão física, mas existe algo espiritual que rege os nossos cultos, as nossas reuniões. É uma verdade que esmaga os poderes das trevas, né? O Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. E todas as vezes que a gente está se aliando a uma agenda que é contrária àquela agenda do reino de Deus, propositiva, de geração em geração, é claro que a mão de Deus sai sobre aquilo. Né? Não há como servir a dois senhores, né? É isso. E a gente está nessa guerra, nessa luta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu acredito que vai ser bom para quem tá vendo a gente nesse exato momento ou escutando. Qual escola de apologética ou qual curso de apologética você definiria como um bom curso para se fazer? Para aqueles que desejam caminhar nesse caminho, porque eu sei que você é um baita apologético. Eu tenho um curso, chama licugoacademy.com. Nesse curso, aí nós ensinamos a relação entre razão e fé, depois Deus e o universo, depois Deus e a vida, depois Deus e a moralidade, e depois Jesus, entre outros deuses com D minúsculo. Então, nós passamos da apologética, que é uma apologética evidencialista, né, da relação da natureza com Deus, até o estudo das Escrituras, e porque Jesus de Nazaré é único, incomparável com qualquer outra pessoa que já existiu na humanidade. Este é um curso que eu considero muito bom, principalmente para a introdução e daqueles que querem se aprofundar na defesa da fé. A apologética, ela é essencial, né? Ela é conforme eu disse, uma expressão de um mandamento das Escrituras. Na 1 de Pedro 3,15, que eu falei, diz: esteja preparado para apresentar a razão da esperança que há em vós, apresentar a resposta para o porquê você crê. E quando nós lemos em grego, a palavra que é traduzida para razão ou resposta é apologia. De onde vem o nome apologética? A apologética é uma transliteração do grego apologia, que é inclusive um termo jurídico do direito processual grego. Apologia é apresentar a resposta quando alguém entra com ação contra você. Você tem que ser capaz de dizer o porquê você crê. Jesus de Nazaré é a expressão da verdade. A filosofia superficial pode até levar ao ateísmo, mas a profunda leva ao cristianismo. É por isso, pastor, que eu sempre digo assim, a fórmula não duvide, não pense, apenas creia, não mais funciona. Antigamente se dizia muito isso. Hoje em dia não mais funciona. Você tem que dizer o seguinte: aprofunde ao máximo o seu questionamento. Jesus é a expressão da verdade. Então, o estudo levará onde a sua fé está. Porque Jesus é a expressão da verdade. Jesus nunca foi contra quem quer questionar. É melhor que não questione. Mas se você questiona, vá até o fim. Tomé, quando chegou com suas dúvidas, Jesus não diz amaldiçoado. Diz não. Né? É melhor se você não tivesse, mas você tem, está aqui as evidências. Jesus mostrou as evidências. Aqueles que buscam e precisam de evidências, como era o meu caso, tem gente que não é assim, é melhor não ser. Mas se você é como eu era, infelizmente, você tem que fazer o quê? Se aprofundar. Alguém disse que uma fé sem dúvida é como um corpo sem anticorpo. A fé é uma busca, né, em uma direção. Eu acho que isso cria robustez. Você trabalhar com as suas dúvidas e aprofundar as suas dúvidas em um caminho.
É. Porque para a igreja, se você tivesse dúvida, você já era excluído. Em um tempo foi assim, não, você não pode questionar isso aí, fica quieto. Você é um menino ainda. Quando você crescer, você vai... porque você não teve uma experiência genuína, então você não fica... Foi muito tempo, foi desse jeito. Então, eu também creio assim, que as nossas dúvidas, elas vão gerar um caminho de profundidade que vão encontrar respostas para outros também, não só para nós. Que eu acho que é o seu caminho. Jesus quer que nós o amemos por completo. Uhum. E a expressão intelectual é parte disso. Está lá em Mateus 22:37. Amar também com o seu entendimento. Então, a revelação de Deus é exatamente para que nós possamos conhecê-lo, inclusive intelectualmente, e amá-lo. Porque como você vai amar alguém que você não conhece? Lá em Deuteronômio 29 diz, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Tudo bem, é o pessoal para aí. Mas o que é que diz a segunda parte do mesmo verso? Mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. As coisas reveladas nos pertencem. Vamos fazer jus a isso. Vamos investigar, estudar, pensar, crescer em entendimento de quem Deus é. Amém. Então, a beleza do cristianismo é isso. É a única religião ortodoxa verdadeiramente, sabia? As outras, mesmo o judaísmo ou o islã, são muito mais de uma índole da ortopraxia. Como é que meu comportamento deve ser adequado com o comando? O cristianismo é ortodoxo, de reto, doxa, de opinião, busca opinião reta. É por isso que você pega a Bíblia, arrisca e diz, aqui não, tá errado, tá não sei onde, joga a Bíblia, rasga não sei o quê, fica com raiva. Por quê? Porque você está buscando opinião reta. É por isso que tem tanta confusão. Uns acham isso, os outros acham aquilo, mas todos concordam as expressões genuinamente cristãs no cerne, no epicentro, no núcleo central do cristianismo. Mas nós podemos investigar. Essa é a grande beleza do cristianismo, a possibilidade de pensar. Vocês têm algum grupo que vocês se reúnem para falar sobre fé e ciência ou você tem amigos que caminham nessa mesma caminhada com vocês? Depende da área. Tem pessoas que vão se especializar em áreas diferentes. Eu gosto de todas as áreas, né? Mas tem pessoas que gostam de áreas diferentes, tem pessoas boas em áreas diferentes. Tem grandes hebraístas, amigos que são excelentes hebraístas, tem amigos que são grandes historiadores, tem amigos que são físicos, um doutorado em física, amigos. Então, existe um grupo de pessoas que a gente tenta levar para o aprofundamento das questões técnicas da fé. Existem questões muito relevantes, muito técnicas, questões profundas. Tem áreas assim que são bem fechadas assim e são impressionantes, porque a Bíblia você pode espremê-la ao máximo e é impressionante o que acontece. Cada vez que prêmio sai mais. Rapaz, é impressionante. Por exemplo, o livro de Isaías. Por exemplo, você pega o livro de Isaías, tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Você lê os primeiros 39 capítulos de Isaías, fala do julgamento do povo. Você vai no capítulo 40, que seria o primeiro livro do Novo Testamento, o que você vai ler lá, Isaías 42, 3, 4, é João Batista falando da vinda do Senhor. Então, os 9 primeiros capítulos, do 40 ao 48, porque conta o 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, vão falar ali do livramento de Israel. Você vai para os 9 últimos capítulos de Isaías, fala do que nos espera mais à frente. E o bloco de 9 capítulos, dos 27 últimos capítulos de Isaías, está o bloco de 9 capítulos, que está no centro do que seria o Novo Testamento de Isaías. Você pega 9 capítulos, aí você vai para o meio desse bloco do meio. Você tira 4 daqui, tira 4 daqui. Sabe qual é exatamente o capítulo que está no centro? Qual é? Isaías 53. Que é o resumo do ministério de Jesus Cristo. Não é? Profecia, vinda, morte, ressurreição, coroação, está tudo ali. Por suas feridas, nós fomos curados. Então, isso é um negócio que não acontece em outra situação, é único. Então, você pode investigar ao máximo e a fundo. A revelação é belíssima. Não só é verdadeira, como é bela. A beleza leva
Deus. Aliás, outro problema, que as pessoas negligenciam a beleza. Mas o bom, o belo e o verdadeiro são indissociáveis na lógica de Deus. Deus, quando cria o mar, ele olha para o mar e não diz isso é belo, diz isso é bom. Por quê? Porque o elemento bom, que é o elemento ético, o elemento belo, que é o elemento estético, e o elemento verdadeiro, que é o elemento metafísico, são indissociáveis na lógica de Deus. Então, não é por acaso que os maiores intelectuais da história da humanidade eram cristãos. Eram cristãos. O maior cientista que já pisou na face da Terra, isso aí é um dado objetivo, foi Isaac Newton. O que Newton fez, ninguém chega nem perto. É impressionante o que Newton fez na ótica, cálculo diferencial. Newton desenvolve a física até um determinado ponto que a matemática que existia tem de ser avançada, porque não dá mais conta. Aí ele faz o quê? Vai avançar a matemática. Quantas pessoas sabem que Newton, o maior físico que já existiu na face da Terra, o maior cientista, a mente científica mais poderosa que já existiu, quantos sabem que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Por quê? Não, mas deixa eu só dizer isso, não é que eu concordo com tudo que ele falou sobre a Bíblia, não. Porque quando eu digo isso, o povo vai dizer, mas ele errou. Eu não estou falando que ele escreveu certo, não. Mas o que mais ocupou a preocupação de Newton foi a Bíblia. Foram as Escrituras, não foi ciência. E que ponto nós chegamos, então, na história cristã, que a gente parou de ter esses homens como cristãos? De alguma maneira, é o quê? É parte da teologia que foi ensinada, parte de escatologia, parte de visão de mundo. Por quê? Porque se você pega com tantos homens cientistas, homens que influenciaram a maneira do pensar, do viver, e aí você pega nas últimas estações, você não... Cadê os cristãos? Cadê os caras nesse lugar? O que aconteceu? Ainda hoje... Existe um momento de rompimento disso? Ainda hoje é assim. Se você pegar os ganhadores de prêmio Nobel recentemente, a maioria é cristã. Uau. Isso tem que ser falado. E tem que ser falado. Você pegue os ganhadores de prêmio Nobel, eles são de uma visão judaico-cristã em uma quantidade esmagadora. Até porque é graças ao cristianismo que a ciência é possível. A ciência moderna só aparece em países de matriz cristã. Porque o cristianismo diz assim, olha, Deus organizou o mundo inteligentemente. Portanto, existe uma inteligibilidade do mundo que pode ser descoberta pelo esforço científico. Então, apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz o quê? Que as coisas criadas revelam um Criador. Então, fazer ciência é estudar Deus. Agora, no caso do Brasil, o que acontece é o seguinte, e no caso do Ocidente, né, o que acontece é o seguinte, tem um esforço brutal de descristianização do Ocidente. Quem é que faz esse esforço? São 3 forças globais. Quais são? O Islã, o comunismo e o que eu chamo de rentismo globalista. O que seria o rentismo globalista? É o fortalecimento exacerbado de instituições supranacionais. Entendi. A ONU, a Unesco, essas instituições são comunistas. Eu representei o Brasil perante a Unesco. A Unesco é uma instituição comunista, absolutamente comunista, que para prosperar tem que descristianizar o Ocidente. Você pega... O pessoal fala da meta 2030. Ninguém está falando. Quem sabe que já existe a 2045? A meta 2030, você sabe o que é? Você pega menos de 100 pessoas não eleitas no mundo, um terço delas mais ou menos para os recursos, um terço para a política, outro terço para fazer as metas. Você pega menos de 100 pessoas decidindo o destino de 8 bilhões de habitantes. É isso, com loucuras, com terrorismo de todo tipo, terrorismo ambiental, CO2. O senhor sabe qual é o nível de CO2 da atmosfera? Chute aí, oxigênio é 21%. Porque diz que é muito, né? Sabe qual é o nível de CO2? Você sabe o nível de CO2? Alguém sabe? Porque alguém sabe o nível de CO2. Sabe quanto é o nível de CO2 na atmosfera? Porque o povo está com medo de muito CO2. Sabe qual é o nível? 0,04%.
0,04%. Não é 0,4% não, entendeu? 0,04%. Se cair pela metade, as plantas morrem. A planta está na base da cadeia alimentar. Se a vegetação morrer, acabou tudo. Então, olhe a loucura do domínio. Aí tem outra questão também, né? As pessoas, muitas das quais não seguem o cristianismo ou optam por esse ateísmo conveniente, não tanto por questões intelectuais. Muitas fazem isso por questões morais. Porque a adesão ao cristianismo faz com que você ingresse num sistema de mundo, numa cosmovisão que é verdadeira, mas que diz que você prestará contas. Muita gente, por questões morais, não é elemento intelectual, é elemento volitivo, da vontade, é elemento moral, axiológico, é elemento da vontade. Muitas pessoas optam por uma visão de mundo, não é porque entendem que ela seja verdadeira. Optam pelo ateísmo porque querem uma visão de mundo que dê respaldo aos desmandos que ela quer levar na vida. Então, para viver uma vida de libertinagem, uma vida sem prestar conta. Pois é, o que Dostoiévski diz no Irmãos Karamazov, se Deus está morto, tudo é permitido. Tudo é permitido. Se não presta conta a ninguém. Pois é, se não tem a fonte objetiva de moralidade, não existe certo ou errado, existe questão de gosto. Se Deus não existe, tanto faz você alimentar ou torturar uma criança. Se Deus não existe. Torturar uma criança só é objetivamente errado porque existe uma fonte objetiva de moralidade. E se existe uma lei objetiva de moralidade, existe um legislador objetivo da moralidade que é Deus. Então, é isso. O mundo é isso. Essas três... E lá a Europa está um horror. Né? Já afetada por essas ondas de descristianização. Tanto o Islã quanto o comunismo. O Islã tomou conta. Tomou conta. E sabe por que não tomou conta do Brasil? Por quê? Sabe por quê? Não. Graças às igrejas pentecostais e neopentecostais. Nas periferias. Graças às igrejas pentecostais e neopentecostais. Porque a pessoa vai para qualquer periferia do Brasil, você pode ir, tá lá, porque aquilo ali é a Assembleia de Deus. Isso aí. Até aquelas que são neopentecostais também estão lá, ocupando os espaços. Eu já debati com o presidente da Associação Muçulmana do Rio Grande do Norte. Todo canto tem mesquita em todo canto. Mas não consegue se expandir como se expandiu. No Brasil, qual lugar que tem mais mesquitas hoje, você sabe? Não sei qual é. Não sei qual é. Mas você vê, o trabalho da igreja, quando é feito de uma maneira efetiva, começa a parar o avanço da maldade em vários lugares. Por isso eu vivo falando, o mundo só tem voz onde a igreja se calou. A gente vai se calando, seja por medo, seja por vergonha, seja por falta de capacidade de ação, seja por falta de... Ou simplesmente está cômoda. Acho que meu grande receio hoje para essa geração mais nova é essa comodidade de vida. É você chegar num lugar que você já tem todos os benefícios que o evangelho pode gerar e não as responsabilidades. E aí a gente vive só de benefício, não de responsabilidade. E hoje é tão hypado esse negócio do cristianismo no Brasil que tá ficando estranho no meu modo de ver. Porque está fazendo uma geração enfraquecida, que não parte para combate, não se posiciona por assuntos que são definitivos para a próxima geração. E o que a próxima geração tem, no seu início, grande parte foi que a geração passada disse que é boa e disse que é ruim. Então, eu tenho aqui... Meu pai falava assim, para quem é inteligente, um olhar é suficiente. Então, eu entrava na sala, batia o olho, um inteligente, um olhar é suficiente. Eu já sabia tudo que estava na cabeça dele. Então, aquilo ali me definiu parte do meu comportamento nos lugares. Eu chamo pessoas mais velhas de senhor. Senhor. Não, você não me chama de velho, não. É uma questão de respeito. Então, eu tenho algo que veio do meu pai. Se a gente hoje não define algumas coisas como... Que eu acho que é isso que a gente está fazendo novamente, dizendo que isso é certo e isso é errado, isso é certo e isso é errado. E tem coisas que é tão claras, mas não foram definidas. Se a gente não foram clareadas, se isso não for clareado, a próxima geração ela vai tomar o certo como errado, o errado como certo, porque uma geração passada não teve coragem de se posicionar e dizer até aqui. Isso na história da humanidade, você vê que nós há pouco falamos da geração de números, que morreu no deserto. Né? Só 2 dos 12 espias, Josué e Caleb, que entraram na Terra Prometida.
E aquela geração que vai para Canaã encontra um problema diferente. Qual é o problema da primeira geração da Terra Prometida? É exatamente ter tudo. Foi, na história da humanidade, segundo as Escrituras, a primeira geração da qual se disse que não conhecia o Senhor. As demais conheciam e desobedeciam à vontade, né? O povo desobedecia fortemente. Mas aquela geração de Canaã, que encontrou tudo confortável, tudo certo, aquela geração foi a primeira que não conhecia o Senhor. Eu estava vendo um estudo sobre as empresas no Brasil que chegam até a terceira geração. Você tem uma geração, aí o cara abre uma loja, aquela loja ela morre na própria geração dele. Quais são as empresas que chegam até a terceira geração? A porcentagem, se eu não me engano, é 9%. De 100%, 9% só chega até a terceira geração. Porque a primeira geração conquista, a segunda geração mantém, a terceira gasta tudo que as duas para trás fizeram. Isso você vê claramente no capítulo, na história da entrada da terra, na posse, da geração pós ali, Josué. E é isso que me faz muito pensar, sabe? Sobre como a gente pode discipular essa geração de uma maneira efetiva para viver num tempo de abundância. Como a gente pode ensinar essa geração a ter tudo e ter o coração que não possui nada. De carregar os benefícios de toda uma conquista geracional dos nossos pais na fé que vieram desbravando o caminho com um facão na mão, abrindo tudo isso, nos entregou. Agora é vocês. É esse cercar por essa grande multidão de testemunhas, né? Um correu... Eu comparo isso à corrida dos 4x100, né? O primeiro sai correndo com bastão e o outro está na pista esperando. Aí entrega o bastão no espaço de tempo, no espaço, na verdade, X, ele corre, entrega para outro, mas o primeiro está na pista ainda. O segundo ainda fica na pista para que o terceiro corra. Só quando o quarto passa que o primeiro, o segundo, o terceiro comemora. Eu acho que é um pouco disso que a gente precisa entender, que a corrida, o bastão que está na nossa mão, ele é um bastão de sangue. Ele é um bastão de homens corajosos. Ele é um bastão de homens que foram até o fim pela mensagem do Evangelho. Fora da igreja tem campo missionário, né? Na rua vizinha, né? É isso aí. Tem pessoas que sabem isso também, né? Na universidade, no ambiente do trabalho, na sua vizinhança, o campo missionário está aí. Amém. Spurgeon dizia assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Amém. Tassos, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa conversa. Espero que de alguma maneira possa tocar a tua vida, edificar o teu coração e levar você a pensar sobre qual é o nosso papel hoje dentro da sociedade e que você possa se encher de coragem para o próximo passo. Quer falar alguma coisa? Eu que agradeço. Amém. Pelo bate-papo. Deus abençoe poderosamente. E vamos que vamos. Olha só. Vamos lá. A batalha pela verdade. Que dia que a gente lança aqui em Brasília? 8 de julho. 8 de julho a gente vai lançar aqui em Brasília. Vou deixar algumas informações também, aonde vai ser. Espero que você esteja aqui com a gente. Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez.